Bom dia. Que Jesus, o nosso mestre, amigo, possa nos envolver em sua paz. Os evangelhos nos narram, particularmente Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que os dias que se seguiram à crucificação de Jesus foram dias difíceis para os discípulos, para aqueles que acompanhavam Jesus mais de perto. Porque, embora convivendo com o Mestre, ainda tinham dúvidas, incertezas e esperanças. Conversavam com ele, ouviam, mas de repente Jesus viu-se entregue nas mãos de carrascos e perdera a vida. E é compreensível então que os discípulos ficassem preocupados e receosos, porque o que seria das promessas? O que seria feito nos dias seguintes? E será que os discípulos também não passariam a ser perseguidos e mortos por conta do ideal que esposavam? Então é natural a preocupação diante de catástrofes, diante de incertezas, de perseguições, de dores. E Lucas nos narra que ao terceiro dia, após a crucificação, 2 discípulos deixavam Jerusalém com destino ao campo, com destino a um local chamado Emaús. E enquanto desciam de Jerusalém para Emaús, que distava cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, iam conversando, como é muito natural, e conversavam sobre os sucessos daqueles dias, do que se passava acerca da vida, possivelmente, falando um para o outro o que é que deveriam fazer, como proceder. O certo é que Lucas nos informa que eles se dirigiam para Emaús. Não conseguimos localizar onde seria Emaús, e nem mesmo o significado de Emaús no Evangelho. O fato é que eles desciam para Emaús, quando foram abordados durante o caminho por uma pessoa que começou também a conversar com eles e indagou dos discípulos sobre o que falavam. Os discípulos se admiraram e disseram: será você o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Não sabe o que fizeram com Jesus, o profeta, o Senhor, que deveria vir para libertar Israel? E o estranho, que na verdade era o próprio Jesus, pergunta então o que é que se passou. E eles explicam que naqueles dias Jesus, o Mestre, fora entregue para a crucificação pelos sacerdotes e pela lei. E eles então estavam saindo, porque já era o terceiro dia. E eles esperavam que Jesus viesse para libertar Israel. Mas Jesus não viera, não voltara. Então eles continuaram o seu caminho. E Jesus foi falando com eles, conversando com eles, seguindo o mesmo caminho. Ao entardecer, chegaram ao seu destino. E Jesus fez menção de continuar, de seguir em frente. Mas os 2 discípulos disseram a ele que permanecesse, porque já era tarde e o caminho certamente era longo. E se dirigiram então para o interior de uma residência,
para a ceia. E estavam à mesa, conversando, quando Jesus toma do pão e parte o pão. Só aí os 2 discípulos reconheceram a presença de Jesus. E ficamos pensando, que coisa interessante. Depois eu vou ler o texto inteiro. Como é que só no partir o pão? Mas o que será partir o pão? Na tradição que nós temos, e notadamente naqueles tempos, o pão era o alimento principal para o corpo. Mas será que Jesus se preocupava tanto assim com o corpo? E será que ele partia esse pão de modo tão diferente, a ponto dos discípulos, ou quem quer que seja, prestar atenção? Eu não sou daquele tempo, o Arif deve lembrar que ele é um pouquinho mais velho. Como é que se partia o pão? Eu suponho que fosse um pão mais ou menos redondo, né, ou arredondado, e Jesus pegou e cortou, como todo mundo. Hoje nós usamos faca, às vezes a mão, e partimos o pão. É claro que existem características de algumas pessoas que no meio familiar são reconhecidas. Mas Jesus estava conversando. O Evangelho nos diz que os discípulos tinham como que os olhos vedados, por isso não reconheceram Jesus. Mas ele vinha no caminho falando com eles. E falando sobre Moisés, sobre a lei de Moisés, quando se sentaram à mesa para conversar e cear, ali então Jesus certamente separou as coisas, partiu o pão que alimenta a alma, para deixar as coisas materiais para as coisas espirituais. O ato de partir, nós podemos assegurar que está ligado ao ato de separar as coisas, de diferenciar as coisas. E na conversa em que Jesus falava dos profetas e de Moisés para os discípulos, certamente puderam reconhecer, porque Jesus falara isso enquanto estava vivo ainda, antes da crucificação, e separava os ensinos, falando de Moisés, da lei antiga e complementando com a lei nova, deixando para a parte material o que alimentaria o corpo. A lei antiga, muitas vezes, se dirigia ao comportamento dos homens para alimentar e sustentar o corpo. Mas Jesus buscou sempre levar para o outro lado, para o lado espiritual, separando uma da outra, ambas necessárias, é verdade, que precisamos das duas, do alimento para o corpo, do cuidado para com o corpo, do respeito ao corpo, mas necessitamos do alimento da alma, esse alimento que Jesus veio trazer, porque complementou a lei antiga, dando a espiritualização, que talvez precisemos fazer nos dias de hoje. Naqueles dias, diz o texto, já era o 3º dia, e Jesus deveria voltar, deveria aparecer de novo, deveria ressuscitar, ou sair daquela condição em que ele se encontrava, para se manifestar junto aos homens novamente. Nós estamos agora também em pleno, ou no início, do 3º milênio, talvez o 3º dia, e talvez já seja a hora de tirarmos Jesus da materialidade para a espiritualidade. Precisamos reconhecer Jesus e reconhecer os seus ensinos para separar as coisas, para darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É bem verdade que nós reclamamos das duas coisas, porque para dar a César o que é de César, nós ficamos bravos, principalmente na hora do imposto de renda. E para dar a Deus o que é de Deus,
somos mais resistentes ainda, porque não somos capazes nem de compreender, nem de entender, nem de tirar o sentido da letra, e nos atemos à história. Essa história mesmo é muito interessante. Está em Mateus, ela tem começo, meio e fim, ela relata um fato, um acontecimento, alguma coisa que pode ter ocorrido. Nós nunca temos certeza se o fato em si ocorreu ou não. O evangelista identifica apenas um dos discípulos, o Cleófas. O outro, não sabemos quem é. Estavam a caminho. O fato, eles iam para algum lugar. Emaús, procurei no Google e não achei. Não sei onde era Emaús. Diz apenas que era 60 estádios de distância. Traduzindo, vai dar cerca de 12 quilômetros. Então, era nas cercanias de Jerusalém. Então, o fato pode ocorrer. Eles estavam andando, iam seguindo. Mas o mais importante para nós, talvez, seja buscar alguma coisa além da palavra, além do que a história nos diz simplesmente. E nós já estamos no 3º milênio. É hora de esperarmos que Jesus ressurja, mas não em matéria, não numa nuvem, não como um ser reencarnado, mas que ressurja no nosso íntimo, no nosso sentimento, na nossa emoção. O evangelista diz que os discípulos disseram a Jesus que era bem verdade que algumas mulheres haviam ido ao sepulcro para ver o corpo, e o sepulcro estava vazio naquele dia. Ora, os sepulcros estão vazios há já bastante tempo. Os espíritos esvaziaram os túmulos e nos relatam que lá não tem nada. Não adianta procurarmos no túmulo. Vamos ver os lençóis ou aquilo que embalou o espírito. Vamos ver, às vezes, ossos, cabelo, sei lá o que sobra, do corpo, mas ele está vazio. O espírito não está lá. Como Jesus não estava lá. Não sabiam para onde ele havia ido, mas Jesus já havia dito. Nós hoje, talvez devamos pensar um pouquinho mais. Será que estamos trazendo Jesus de volta? Estamos tirando as escamas dos nossos olhos para poder ver? Até quando vamos esperar que um ato venha nos despertar? Nós, eu acredito, não somos cristãos pela primeira vez. Por isso que talvez possamos dizer que também saímos de Jerusalém. Também tivemos notícia de Jesus crucificado, do que aconteceu, e nos importamos com aquilo. Tanto é que grande parte ainda de nós, espíritas, do 3º milênio, ficamos muito preocupados com as coisas materiais. Nós não voltamos ao túmulo, mas não sei se nos desligamos dele. Queremos encontrar em Jesus alguém que faz milagres para o corpo, que cura a matéria, que restaura a matéria. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para algo mais, para a vida verdadeira, para bebermos daquela água que nos tira a sede, não a sede material, para o pão, mas para o pão espiritual, o que alimenta a alma. Vamos cuidar do corpo, é claro, vamos sim. Não vamos deixar que ele apodreça antes da hora, mas vamos cuidar de libertar o espírito. Talvez já tenhamos compreendido um pouco no passado Jesus, mas esperávamos, como os discípulos, um Salvador que viesse eternizar a matéria, que viesse libertar Israel.
do jugo que viesse fazer com que aqueles sofredores vivessem na matéria para sempre. Eu não sei quantos de nós será que estamos realmente mais preocupados com as coisas do Espírito do que com as coisas da matéria. Quantos de nós, tendo Jesus ao nosso lado, caminhamos com Ele, Ele nos falando da Escritura, Ele nos falando da lei, Ele nos ensinando ainda, vamos reconhecê-lo bem tarde. Quanto será que seremos capazes de reconhecer Jesus ao separar as coisas, falando da lei e dos profetas? Estamos no terceiro dia, ou no terceiro milênio, quando esperamos finalmente a transformação da Terra para um planeta melhor, não mais de expiação e provas, de regeneração, ressuscitado, voltado, nascido de novo. Mas às vezes esperamos que o planeta ressurja, que o planeta se transforme. Mas Jesus nos busca a nós. Nós é que precisamos sair das cinzas. Quando sairmos da cinza, quando deixarmos de ser pessoas merecedoras de planeta de expiação e prova, então transformaremos o nosso planeta em planeta de regeneração. Mas para isso, precisamos buscar algo mais. São dias difíceis para nós. São dias complicados, que vivemos naquela dúvida, naquela incerteza. Quantos ainda entregam Jesus para a crucificação? Somos capazes até de adivinhar que ainda existem religiosos que abençoam bombas, que querem a dominação da matéria, que fazem templos suntuosos, não para homenagear a Deus, mas para arrebanhar mais coisas. Nós, talvez, também entreguemos Jesus para a crucificação. Crucificamos o Cristo nas coisas materiais. Esquecemos que o túmulo está vazio. Mas não encontramos assim, de repente. Temos dificuldade em olhar para o nosso sentimento. No Evangelho, muitas vezes, a mulher, ela caracteriza o sentimento. Mulher representa a emoção. Por isso que as mulheres foram procurar e foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Porque se encontraram, diziam elas, com um anjo que veio para anunciar que o Cristo estava vivo, que não estava lá, que não adiantava buscar a emoção. E elas acreditaram. Acreditaram e voltaram agora aos discípulos para dizer que Jesus ressuscitava, que Jesus estava vivo, porque encontraram um anjo. Mas os apóstolos, em início, não acreditaram. Estavam reunidos, temerosos, mas não acreditaram e não aceitaram, porque nós vamos dar ouvidos para a emoção, nós vamos dar ouvidos para essa sensibilidade? Ora, talvez não. Nós preferimos as coisas mais marcantes. Nós queremos ainda, talvez, um rei guerreiro que chegue e coloque, de repente, a nossa nação nessa divisão que fazemos, passamos uma linha na terra e separamos as pessoas, capazes até de longe de odiar uns aos outros. A Folha de São Paulo hoje traz uma nota de um leitor, desses que escrevem naqueles comentários, e um brasileiro
falando do ódio que ele sente, porque ele é palestino. E como é que ele pode querer ouvir as pessoas falando sobre a pacificação? Eles entendem de ódio. Ainda hoje, no Brasil. No Brasil, nós somos capazes de pegar um palestino e um israelense e fazer um churrasco junto, né? Mas ainda existe aqui aqueles que odeiam e que entendem. Eu, na minha ignorância, não consigo entender. Um camarada jogando bomba no outro porque ele mora do outro lado da linha. Não tem nem um riozinho lá no meio, né? Se tivesse um rio, pelo menos, né? Mas não tem. É um risco. E um mata o outro. Eu acho que os espíritos pegam o que morreu do lado de lá, faz nascer do lado de cá, e continuam. Um ódio que não tem sentido. Porque nós queremos dominar. Nós queremos que o nosso grupo seja o maior. Queremos que o Brasil seja o celeiro do mundo. Quando falamos isso, pensamos assim: é daqui que vai mandar. Vamos ser a próxima potência. Só que somos cristãos. E o cristão que está melhor, que é capaz de sustentar o mundo, é aquele que mais se doa. Mas não sei se conseguimos entender essas coisas. Temos dificuldade, embora estejamos já no terceiro dia, e Jesus deve ressurgir. É verdade que esse dia é longo, temos aí 1000 anos pela frente, mas precisamos sentar e partir o pão para alimentar a nossa alma. E como fazer isso? Se não, estudando, mas estudando muito. Porque precisamos entender, precisamos compreender, só assim vamos nos renovar. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 780, ele indaga dos espíritos se a inteligência e a moralidade se desenvolvem juntos, ou se uma vem antes do que a outra. Os espíritos nos informam, na resposta, que o desenvolvimento intelectual antecede o desenvolvimento moral, que precisamos entender para aí nos modificarmos. E é assim mesmo. Senão, não vamos nos modificar. Às vezes vamos fazer ainda, e vamos fazer coisas exteriores, coisas que aparecem, como fizemos ao longo das reencarnações passadas. Decoramos, porém, não fazemos, não acreditamos, não sabemos. Decoramos até os 10 mandamentos. Decoramos é força de expressão, porque eu não decorei. Não consigo decorar esses 10 mandamentos. Mas eles existem, eu sei onde eles estão, de vez em quando eu procuro. Mas não interiorizamos. E temos ainda muitas dessas ações no nosso dia a dia. Naquilo que nós fazemos, no movimento espírita, no movimento da nossa casa, dentro lá do nosso pessoal. Discutimos todas as semanas, há já 30 anos, e não conseguimos entender ainda, o Evangelho. Mas recentemente discutimos em nossa casa acerca do batismo. Esse ritual, né, de algumas religiões, que ou emergem o camarada dentro d'água, como parece que fazia João Batista, ou jogam água na cabeça do indivíduo. E curioso, não faz tempo, eu fui convidado para um batizado espírita. Eu não fui, não. Não fui. Mas foi em Ribeirão Preto. Um parente, já que a minha mulher não está aqui, um parente da minha mulher.
E batizou no centro espírita. Eu falei, interessante. Onde será que tem isso no meio espírita? Como será que faz? Eu fiquei curioso para saber. Então, devia ter ido para ver como é que faz isso. Será que vão afundar o camarada na água? Ou será que vão batizar com fogo? Porque João Batista disse assim, eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo. E eu fiquei com medo. Porque vai que lá eles estão batizando com fogo. E de repente acende um maçarico na minha frente. Não vai dar certo. Fiquei com medo. Não consegui entender. Mas conversávamos. E são coisas do nosso movimento. Porque não adianta olharmos o movimento dos outros e criticarmos. Nós também passamos por lá. Ora que o católico faça o batismo do jeito que fazem, se eu me lembro bem, porque eu era católico antigamente, ajudava o padre, era assim com o padre, jogava água, jogava água, punha o sal na boca e punha o óleo na testa, não é isso? Ele esqueceu. Você já tinha mais de 13 anos. Mas, não, deixa para lá. Eu acho que é assim ainda. Né? Com significado para eles, católicos. O católico deve batizar, sim. Se é católico, batiza seus filhos. Porque é um ritual deles, eles acreditam. Eles acham que está correto. Eles ainda permanecem, no meu ponto de vista, sem crítica a eles, na letra. E se pegar os cânones católicos, nós vamos ver que faz sentido para eles. Mas para nós espíritas, não faz. Ora, Jesus falou aos discípulos, mas conservavam os olhos fechados, não conseguiam ver, precisavam de algo mais para separar o pão material do pão espiritual. Quantos espíritas será que ainda tem medo do demônio? E acha que existe demônio. Não é demônio, não, é espírito mau. Ah, bom. E qual a diferença entre um e outro? Será que esse espírito mau não foi criado por Deus? E se ele foi criado por Deus, ele é mau? Acredito que não. Porque Deus, para nós espíritas, não é uma pessoa, é uma inteligência. Eu não entendo bem, não. Eu decorei a resposta. Que é a causa primária das coisas, inteligência suprema, né? No entanto, quando eu penso em Deus, como que eu penso? Como que está no meu íntimo? Deus. O que é Deus? Vejo muitos espíritas falarem de Deus como uma pessoa, como um indivíduo. E certamente não é. Mas se somos criaturas de Deus, e Deus é perfeito, não criou ninguém mau. Nem o demônio, nem espíritos maus. Diz o livro dos Espíritos que fomos criados simples e ignorantes. Progredimos muito, não somos mais simples. Ignorantes, eu acho que ainda somos. Simples não, porque nós complicamos demais a coisa. Progredimos. Mas como é que nós, espíritas, agimos diante disso? Eu vi recentemente, porque de repente trocaram de Papa, e o Papa, que é o representante do catolicismo, uma pessoa formidável tal, mas que defende uma doutrina com a qual eu não concordo. E continuo não concordando. Mesmo que ele faça muitas coisas, e ele faz.
fez muitas coisas, mas ele ratificou a existência do demônio. Tanto ratificou que o Vaticano hoje tem cursos para exorcistas, para expulsar os demônios, porque só demônio se comunica. Então querem expulsar os demônios. Eu não quero não. Já que ele não existe, não vou expulsar. Mas quantos de nós será que ainda vamos à casa espírita para tomar passe para, não é expulsar, né? Mas para afastar o espírito obsessor. Queremos que ele vá embora. Se queremos que ele vá embora, queremos expulsar. E temos o nosso ritual. Ou será que não é ritual? Bom, não é ritual, não é. Temos os nossos passes. Passes, porque eu tenho um espírito me perturbando e eu vou tomar passe para afastá-lo. Será que não estamos misturando as coisas? Porque o que dizem os espíritos acerca disso? O que dizem os espíritos sobre nossas perturbações? Por que é que um espírito me perturba? Por que é que um espírito mau se aproxima de mim? É fácil de encontrar nas obras de Kardec. Um espírito mau se aproxima de mim porque encontra similitude, igualdade no meu pensamento, no meu sentimento. Senão ele não se aproxima. Portanto, se ele se aproxima, o que eu preciso expulsar não é o demônio, não é ele, mas é do meu íntimo aquilo que me agasalha. Porque eu ainda continuo nascendo muitas vezes e achando que o mal é exterior. O que me faz mal é o que está dentro de mim, não é o que está fora. Não é o espírito que me perturba, sou eu que me deixo perturbar por um espírito infeliz que no passado foi meu amigo talvez e com o qual eu fracassei e ele se tornou meu inimigo e procura então vingar-se, fazendo com que eu sofra. Por que é que ele faz isso? Porque ainda não conseguiu se renovar. Para aqueles que têm dúvidas, recomendo 3 livros, na sequência, de Ivone do Amaral Pereira. Nas Voragens do Pecado, quando ela começa, ela faz um corte e começa uma história. Cavaleiro de Lumières, é o segundo. E o Drama da Bretanha, o terceiro. Que sabemos hoje é uma parte da história dela própria. Mas por que é que o Espírito conseguiu, ou vai conseguir nesse livro, vou estragar só um pouquinho, levar a Andréia ao suicídio? Não é porque ela não tinha ajuda exterior. Tinha. Tinha o seu irmão que estava lá, que pediu 2 anos para o obsessor, para colocá-la de volta no caminho, para abrir os olhos da Andréia, para que ela entendesse a necessidade dela ter pensamentos diferentes. Ela não conseguiu. Ele não conseguiu modificá-la. Ela não se modificou. O espírito levou a cabo, e a bom termo em termos de obsessão, a sua obsessão fazendo com que ela suicidasse. Mas por que isso? O obsessor deu 2 anos para ela, ou para o irmão, para que ela se modificasse. Não que esse obsessor não tenha chegado a amá-la. Amou-a no passado, mas ela fez tantas coisas que ele desenvolveu ódio e queria então se vingar, fazê-la sofrer. As histórias que os espíritos nos contam não são só para eles, são as nossas histórias. Nós precisamos nos deixar comover pelas histórias. Precisamos libertar o nosso sentimento para encontrarmos um anjo,
fora do túmulo, que nos anuncia que Jesus vive, que Ele está ali, que Ele está pronto, que Ele voltou, que Ele não se deixou abater, para nos entregarmos, então, a essa nova fase, a fase do terceiro milênio, a fase em que Jesus vem fora da matéria, não mais na matéria. Durante esses 2 dias, ou 2000 anos, nós materializamos Jesus e o entregamos para as autoridades civis e religiosas, e deixamos que o crucificassem. Quantos de nós não acompanhamos, em júbilo até, os enterros de Jesus? Não sei se comemoramos o renascimento. Não sei se somos capazes de voltar, como os 2 discípulos voltaram. Voltaram para Jerusalém, encontraram os 11 apóstolos reunidos e deram testemunho de que Jesus voltara, estivera com eles, quando ensinou-os a partir o pão, a separar as coisas. Jesus os deixou, desapareceu, se desfez novamente, porque certamente Jesus era, neste momento, uma aparição, como os Espíritos aparecem hoje. Aparecem, nos ensinam, nos mostram, dizem como devemos fazer, esclarecem a diferença entre a lei antiga e a lei nova, esclarecem a diferença entre as religiões antigas e a religião nova, que traz o cristianismo de volta, mas nos deixam, eles se vão, e não vemos mais, deixam que sigamos o nosso caminho. Os discípulos seguiram, voltaram para os 11, na cidade alta, na cidade espiritualizada. Jerusalém é a cidade espiritualizada, para que eles seguissem e levassem a notícia, também para os apóstolos, que estiveram com Jesus, que eles também haviam visto Jesus, e puderam então, a partir daí, trabalhar com os discípulos, com os apóstolos e discípulos, para legar à humanidade o esclarecimento que tanto necessitamos. Que possamos nós também termos a nossa estrada de Emaús, nos encontrarmos de novo com Jesus, entendendo o ensinamento, entendendo o esclarecimento, a diferenciação entre os profetas antigos e Moisés e a lei de Deus, para renovarmos a nossa atitude e voltarmos para o Cristo, libertando-nos dessas amarras que nos prendem à retaguarda, deixando de procurar nos túmulos vazios e deixando de cultuar o corpo apenas, para nos lembrarmos de que o cristianismo vive, sobrevive à matéria e está além da morte. Os túmulos estão vazios e nosso corpo ficará vazio. Não muito em breve, mas pelo desencarne. E voltaremos para a nossa Jerusalém, para o plano de onde viemos. E esperamos que seja um plano mais espiritualizado, mais espiritualizante. Porque nós somos cristãos, não somos apóstolos, nem discípulos, mas somos aprendizes. Por isso conseguimos compreender um pouco o ensino que a doutrina espírita nos alarga, nos amplia e nos deixa muito claro. Porque nós já somos aprendizes do Evangelho de outros tempos. Não podemos nos deixar conduzir pela má vontade, pela incompreensão, pelo medo, e precisamos voltar à luta para a nossa evolução própria. Então, que possamos partir o pão
e ficarmos com a parte que alimenta a alma, mais do que com a parte que alimenta o corpo. Que Jesus, mestre amigo, nos envolva em sua paz.